vamos falar da nossa inteligência. Como será que toda a inteligência humana pode ser medida, você sabe? Essa busca não é de hoje, viu? Olha só a reportagem. Você se considera uma pessoa inteligente? Alguns estudos e teorias tentam medir e desvendar o grau de inteligência há séculos. Em 2200 a.C., os chineses já utilizavam testes para escolher e avaliar os soldados que estariam mais próximos ao imperador. Os testes de QI dos tempos atuais começaram a ser desenvolvidos no século XIX. Com o avanço dos estudos, diferentes teorias foram aplicadas. Nos anos 80, Howard Gardner desenvolveu o que ele chamou de inteligências múltiplas. O psicólogo propôs que 7 tipos de habilidades deveriam ser analisadas: a intra e a interpessoal, a linguística, a lógico-matemática, a musical, a espacial e a corpocinética. O psicólogo Robert Sternberg afirmou em outra teoria que a inteligência poderia ser medida de forma mais simples, apenas com análise da inteligência criativa, analítica e prática. Em toda a história da humanidade, alguns gênios merecem destaque. Mozart, com sua habilidade clássica e musical, foi um deles. Com apenas 8 anos, compôs a primeira sinfonia. 4 anos mais tarde, escreveu óperas. O conhecimento era tanto que ele passou a reger e ser respeitado em toda a corte europeia do século XVIII. Impressionado com a criança que compunha e escrevia como ninguém, o Papa Clemente o condecorou com a Ordem dos Cavaleiros de Espora de Ouro. O cientista Albert Einstein foi um típico menino problema. Começou a falar aos 3 anos, ia muito mal na escola, ao ponto dos pais acharem que ele tinha problemas mentais. Os problemas com a escola sempre persistiam, mas após observar um raio de luz, desenvolveu a famosa teoria da relatividade, que transformou o modo de pensar da física e matemática. Em 1921, foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz. Tanta inteligência foi objeto de estudo. Após a morte de Einstein em 55, o cérebro dele foi retirado por um legista e comparado a de 80 homens e mulheres. Foi observado que Einstein tinha o cérebro cerca de 15% maior do que outras pessoas. A pesquisa mais recente, datada de 99, revelou que a massa cinzenta de Einstein possuía um lado mais largo, responsável justamente pelo pensamento matemático e pela concepção espacial. Se você acha que seu cérebro vive um momento passivo de conhecimento, veja como esse sedentarismo funciona na mente humana. A mente sedentária é aquela mente que não se exercita. As pessoas, ao longo da vida, vão ficando um pouco preguiçosas para usar a mente. A mente, assim, ela tem uma série de neurônios que se conectam e formam redes neurais. Essas redes neurais representam os nossos hábitos, as nossas rotinas. E quanto mais a gente repete esse hábito, essa rotina, mais preguiçoso a gente fica, porque o cérebro precisa gastar menos energia para executar hábitos ou rotinas. Já um cérebro bem desenvolvido, em boa forma, ele precisa de exercício, ele precisa que você utilize o cérebro de formas diferentes, quer dizer, sair da rotina. Então, a mente sedentária gera um cérebro preguiçoso e, como o cérebro ele utiliza muita energia do organismo para funcionar, ele acaba eliminando os neurônios que não são utilizados. O que significa? Você perde a sua capacidade cognitiva, a capacidade de pensar, de recordar, de aprender. Então, a mente sedentária acaba gerando uma mente menos apta a aprender, a se desenvolver, a criar, a planejar. A mente sedentária é uma mente preguiçosa e que nós podemos descobrir formas de mudar isso. Se a genialidade é para poucos, fique sabendo que existem técnicas específicas para exercitar essa parte fundamental do corpo. Podemos melhorar o nosso desempenho cerebral sempre procurando aprender coisas novas.
Se a gente escolher, por exemplo, uma forma diferente de fazer as coisas, o nosso cérebro vai ser utilizado de uma forma diferente, assim ficando mais ativo e desenvolvendo a nossa boa forma cognitiva. A nossa boa forma cognitiva é aquela que garante que a gente consegue lembrar das coisas, aprender coisas novas. Então, se você consegue aprender e se desafiar dia após dia, escolhendo caminhos novos, novas alternativas para fazer coisas, o seu cérebro vai estar ativo. Então, mãos à obra, o seu cérebro também merece ficar musculoso. É isso aí, vamos colocar músculo nesse cérebro, hein? Para isso, nós trouxemos o idealizador de um curso que faz com que a gente exercite o cérebro, que é o Antônio Carlos Perpétuo, que está aqui com a gente. E nós vamos botar o cérebro de muita gente para queimar aqui, viu? O Brian Sendretti, que já é aluno desse curso, vai também queimar os miolos aqui. O Pierre Bittencourt, que é ator também, e a Tati Minerato, que é modelo corintianíssima também, vai botar o cérebro para queimar. Aqui que nós vamos botar todo mundo para raciocinar mais e melhor. Já tem gente inteligente aqui e vão ficar mais ainda aprendendo a exercitar o cérebro. Estão preparados para fazer a cabeçona aí funcionar mais ainda? Do que está acontecendo aqui não. Até então tá tudo aqui, parece muito fácil, né? Parece muito fácil, simples, né? mas até então, vamos O ver que o você acha, dá. Tati? Vamos ver, né? O que vocês vão aprontar aqui. Minha mãe sempre falou que eu fui muito inteligente, então, né? Vamos ver se meu cérebro está funcionando em dia. Tá afiado. Ô, Antônio, a cabeça da gente funciona mais lentamente de manhã? Com certeza, né? Ah, é? É o sono, né? Quer dizer que a gente sofre, então quem faz programa de manhã tem que fazer mais exercício ainda para ficar tudo bem. Fazer um aquecimento cerebral logo pela manhã. Porque esse povo é meio noturno, entendeu? Tati Minerato, gosta de um sambinha, samba é só à Imagina, noite. é verdade. Pierre Não, a se gente quase apresenta não sempre sabe, no é. teatro e depois, quando ele sai de uma peça teatral, ele já vai pra balada, esse menino. Então ele Imagina. chegou na hora de vir pra cá, viu, A cidade Antônio? de São Paulo quase não Emendou. funciona 24 horas. É verdade. Brian, você é notívago também ou você vai dormir cedo, Não, você é mais comportadinho? Sou mais comportadinho. Por isso o cérebro dele deve ser mais inteligente do que o meu. Já vi que nós vamos tomar um bonde aqui do Brian, viu? Antônio, existe mesmo exercícios específicos que podem fazer com que a gente melhore ainda mais o desempenho cerebral? Sem dúvida alguma. O que a neurociência explica hoje é que realmente essa coisa da neurogênese, a neuroplasticidade, que é a reconexão entre as células nervosas, é uma realidade. E para isso você depende de estímulos, né? Logicamente que todas as atividades cotidianas que levem você a tirar o seu cérebro da zona de conforto estarão estimulando o seu cérebro. Então, ir para o trabalho por um caminho diferente, tomar um banho, por exemplo, com a luz apagada, usar o relógio no outro pulso, viajar muito, ler palavras cruzadas. Tudo isso faz com que você atinja as coisas básicas da ginástica cerebral. Quais são? Tirar o cérebro da zona de conforto através de novidade. Tirar da rotina, né? Da Antônio? rotina, com novidade, variedade e grau de dificuldade crescente. Então, se você atingir essas três coisas, você está no caminho certo. E é verdade que quem exercita bastante o cérebro dessa forma também corre um risco menor de ter mal de Alzheimer, por exemplo? Os males degenerativos do cérebro, com certeza. Os benefícios são a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, com a ginástica cerebral, o que a gente consegue? Consegue desenvolver os aspectos cognitivos, a sua capacidade de aprendizado. Consegue ficar mais inteligente. Você fica mais rápido, você pensa mais rápido, raciocínio lógico melhor, criatividade melhor, concentração, memorização. Então, esses são os benefícios a curto prazo que vai fazer com que você tenha um melhor desempenho acadêmico, melhor desempenho profissional e até pessoal. Ô, Antônio, então vamos botar esse povo para trabalhar, porque você trouxe um monte de coisa aqui que eu não estou entendendo nada. E vamos na prática ver como é que funciona. Vamos lá. Por onde você quer começar? A gente pode começar aqui com o Brian. Ele Com o mostrando Brian? a nossa principal ferramenta aqui, que é o ábaco, a prática de cálculos através do Vocês dois ábaco. prestem atenção aí, que daqui a Tô pouco vai prestando chegar Ou aqui. então a hein? gente coloca um desafio para eles, e enquanto a gente caminha com o ábaco, eles vão tentando solucionar. O que é Né? esse... Para ele ali Mostra tem para a câmera o que é primeiro esse Esse aqui é o ábaco. ábaco. Ábaco foi o primeiro instrumento de cálculo criado pelo homem. Sei. Tem origem oriental, então todos os países Quase orientais... uma calculadora? Foi a primeira calculadora realmente. Então Mas até daí o cara tinha que pensar mesmo, hein? é uma calculadora que não faz automático. Você tem que usar o cérebro para usar essa calculadora. E isso é um grande exercício cerebral, né? Eu vou explicar aqui como é que essas continhas funcionam. Vou te essa é a explicar. mesma? Essa é a mesma. Essa aqui
ela é utilizada pelo professor justamente para explicar para os alunos. Essa é a mãe dessa. Essa aqui é a mãe daquela. E essa aqui, essas daí são a mãe dessa. A mãe da calculadora. Gerações e gerações, né? Mãe, vó. Tá tudo na família. É verdade. Se você fosse até a China, até uns 6 ou 7 anos atrás, entrasse num banco, eles utilizavam o ábaco no caixa dos bancos na O China. que é isso, Né? gente? Outro dia conheci uma pessoa que esteve recentemente na China e comentei isso com ele. Ele falou, olha, você está enganado. O ano passado fui até a China, o caixa fez as contas com a calculadora, mas depois conferiu com o ábaco. Gente, então faz aí para eu entender, Vamos lá. Antônio. Então, a base é o seguinte, a gente pega um ponto de referência, então aqui é a nossa coluna das unidades. Primeiro, a gente tem que zerar essa calculadora, zerar o ábaco. Então, todas as continhas de baixo para baixo, todas as continhas de cima para cima. Tá. Então, aqui é a coluna da unidade, dezena, centena e assim por diante. Na medida que a gente sobe as continhas de baixo, a gente adiciona os números. Então, número 2. Tá. O interessante é que na medida que a gente vai subindo os números, eles vão somando e já mostram o resultado final. Então, 2 mais 2, 4. Tá? 4 o quê? 4 unidades, esse é o número 4. Então, aqui você está lendo o número 4. Você escolheu do meio aleatoriamente, né? Eu peguei um pontinho. Tá, Eu esse ponto poderia estar em escolher, qualquer poderia lugar. mudar isso aqui, tá? Sem Mas, problema nenhum. Até aí tudo bem, mas Então, não dá pra fazer uma contona nessa calculadora. Dá, ué, você faz a conta até com milhares aqui. Ó. Eu desloco para cá minha dezena, conta, olha centena. só. Mas Dezena, multiplicar, centena. dividir, tudo? Tudo. Aqui a gente vai fazer soma e subtração, eu vou mostrar com ele ali, porque daí é muito mais complexo. Então, veja bem, aqui unidade, então esse aqui é o número 2. Aqui são as dezenas, esse aqui é o número 10. Esse aqui é centenas, esse aqui é o número 100. Então, veja bem, que número nós temos aqui? 22. Duas dezenas com duas unidades. Ah, tá. Que número nós temos aqui? Uma centena, duas dezenas, duas 122. unidades. 122. Ah, tá fácil pra caramba. Tranquilo, né? Então vai lá. Olha só. Por enquanto. Que número Vai é esse nessa aqui? onda. Vamos lá. Aí, 124. 124. Viu? Ah, Agora eu vou tá complicar fácil. um pouquinho. Em cima, os números são múltiplos de 5. Então esse aqui é o 5, 50, 500. Mas por ok? que aquele ali, o do meio é o 5? Esse aqui? Essa é a do preto, referência. Porque é a unidade. Então são 5 Mas aí, unidades. necessariamente é o 5? Tem que ser o O 5. 5 unidades. 5 dezenas, 5 centenas. Ah, tá, porque Em vem cima daqui é pra lá. sempre Daqui para lá, Ah, entendi. tá? Então vamos lá. Que número é esse aqui? 5 com 1, 6. 6. Tá fácil. 6. 6. Claro, 6. Mais 3, 6 mais 3, 7, 8, 9. 9. 9. Número 9. 9. Mais 50? 9 mais 50, 59. Não, mas você não pode pensar na matemática. Você tem que simplesmente ler aqui. Então, o primeiro passo é a gente desconectar a matemática. Mas não tá certo e 59? Não, tá certo, mas Não, é que tá ele está certo, mas somando. porque eu fiz, Ele tipo, fez mentalmente a soma na matemática e Tem que depois só olhar, né? conferiu a leitura. Então, a gente tem que desconectar a matemática e passar a fazer a leitura no instrumento. Primeiro Tá. a gente precisa também Ok. É porque precisa conhecer melhor o entender instrumento. como é que funciona a situação. Que número aí, é esse porque, aqui? Tipo, eu olhar assim e vou falar, é 59. Ele está Não é. aquecido. E esse número aqui? Pô, você baixou 3 lá em cima, aí você me complicou já. Vamos lá. Ó. 500, 520... 70, Gosto de entendi. 79. 9. 579 menos 9, 570. Menos 70, 500. Menos 500, 0. Nossa. Tranquilo. Vamos fazer um super pouquinho com o Brian aqui? Vai lá, Brian. Super tranquilo. Muito tranquilo. O importante é entender assim, Vamos... todos conseguem, porque é um processo que você começa sendo alfabetizado no ábaco e você vai treinando e a cada momento que você treina, você vai aumentando a sua velocidade. E o grau de dificuldade. E o grau de dificuldade vai crescendo.